Oi, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia. Tudo bom bem? dia para você que nos acompanha, tudo tranquilo. Bom, Elivaldo, nós tivemos ontem a maioria dos ministros que já votaram do Supremo Tribunal Federal pela manutenção da prisão do traficante André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap. De 10 ministros do Supremo, 6 manifestaram o entendimento de que, após o voto do ministro Dias Toffoli, o entendimento pela manutenção da prisão. A sessão foi encerrada e terá continuidade hoje com votos de outros 4 ministros. A sessão foi virtual. O entendimento, Elivaldo, do Supremo mantém a decisão do ministro-presidente Luiz Fux no sábado e que derrubou a liminar do colega Marco Aurélio de Mello. O que aconteceu? Houve uma espécie de revolução, uma bomba como se tivesse caído no Supremo Tribunal Federal após a soltura do criminoso, que agora está sendo procurado inclusive pela Interpol e que foi através dessa liminar do ministro Marco Aurélio de Mello. Então, ontem votaram favorável à prisão do traficante os ministros Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Fachin. E ainda faltam 4 ministros para voltarem hoje, Carmen Lúcia, Lewandowski, o próprio ministro Marco Aurélio de Mello também deve votar hoje e a Corte deve já decidir, Elivaldo. A maioria está formada, né? Por maioria formada, para que o que acontece é que as prisões preventivas, elas precisariam a cada 90 dias serem revistas. E isso foi aprovado no pacote anticrime no Congresso, que alterou o Código do Processo Penal e motivou a decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, que não implica na soltura automática do preso. Ele é um dos chefes de uma das facções criminosas mais atuantes dentro e fora dos presídios em São Paulo. Está agora considerado foragido, é um homem considerado que tem dinheiro demais, Elivaldo. Então, é uma situação difícil para o Supremo Tribunal Federal, que está protagonizando nos últimos dias essa exposição na mídia e de forma negativa. Nádia, segundo os juristas, essa revisão na prisão provisória foi para proteger exatamente os desvalidos, os pobres, negros, que às vezes ficam lá provisoriamente presos, sem julgamento e sem nada, e ficam lá apodrecendo na cadeia, passam anos sem nenhuma definição. Então tem um prazo, olha, 90 dias. Não definiu? Vamos ver como fica. Então, para beneficiar essa faixa do sistema de detentos que estão lá precisando, não tem nenhum advogado de defesa, não tem defensoria, não tem nada, desprotegidos totalmente. E que muitas vezes são pequenos delitos que deixam lá a pessoa presa lá indefinidamente. Era para corrigir essa distorção. Não para soltar bandido, assim, contumaz, julgado e condenado 2 vezes em segunda instância. Na verdade, uma lambança sem precedentes. Agora, André do Rap pode estar em qualquer parte do planeta, né? Ele tem tanto dinheiro, Elivaldo, que ele teria chegado a tentar subornar autoridades com 10 milhões de reais para ser solto. Estava preso, mas foi solto agora. Elemento de alta periculosidade. Pois é, por decisão liminar do ministro Marco Aurélio de Mello. Bom, por falar no Supremo Tribunal Federal, a gente continua de olho na expectativa da sabatina que será feita pelo Senado Federal sobre o desembargador piauiense do TRF da Primeira Região, Cássio Nunes Marques, que deve ocupar a vaga do ministro Celso de Mello, já aposentado no Supremo Tribunal Federal. Já existe um bom indicativo no Senado. Existe, cenário. O relator da indicação, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, fez um belíssimo relatório favorável à indicação que vai ser encaminhado agora ao Senado Federal. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça, e vai fundamentar, inclusive, a orientação da sabatina, que será realizada no dia 21, portanto, já na próxima semana. Com essa sinalização, Nádia, mesmo com esse caminho aí, cheio de altos e baixos, de embates, de críticas, de denúncias, enfim, essa turbulência que o desembargador piauiense tem enfrentado, mas ele navega bem do ponto de vista legal para chegar até o plenário do Senado e ter o seu nome aprovado pelo Senado Federal e quem sabe aí, se não em outubro, mas no princípio aí de novembro, ele já assuma a condição de ministro da Suprema Corte Brasileira. Elivaldo, ainda no ponto de vista, as informações sobre como o consórcio Nordeste, que agora é presidido pelo governador do Piauí, Wellington Dias, está se posicionando junto com outros governadores para a aquisição de lotes
de vacinas contra a Covid-19, que sejam da Rússia, que sejam da China, dos Estados Unidos. Do Instituto Butantan. Do Butantan, que é na parceria, que é a Coronavac, né? Coronavac, que é a Coronavac. Enfim, de como essa logística pode acontecer, que não ficaria só sob a responsabilidade dos estados, teria que ter uma pactuação com o governo federal. Correto. Esse assunto já começou a ser debatido ontem, num encontro do secretário-geral do Ministério da Saúde com os secretários de saúde do país inteiro, e na próxima semana, na terça-feira, haverá um encontro dos governadores com o ministro Eduardo Pazuello. Há demandas, inclusive, de São Paulo, do governador João Dória Júnior, para que o governo federal financie parte da produção dessa vacina. Aí gerou uma certa aresta envolvendo aí tanto o governo de São Paulo como também o governo federal. Mas a expectativa dos governadores é para uma pactuação, para que estados, municípios e a União viabilizem logo a aquisição das vacinas para que chegue realmente a quem precisa no enfrentamento à Covid-19. O governador do estado, Wellington Dias, fala sobre esse encontro que terá na próxima semana em Brasília com o ministro Eduardo Pazuello. Já para terça-feira, às 15 horas, também agendado com o ministro Pazuello, uma outra agenda com o Fórum dos Governadores do Brasil, onde ali o objetivo já é termos uma proposta mais acabada, pactuada, integrando municípios, estados, o governo federal. Também queremos saber da atuação do setor privado sobre esses pontos em relação à vacina. Eu acho que é uma tarefa, é uma missão muito grande, desafiadora, uma operação gigante, e precisamos dessa preparação exatamente para bons resultados. É um trabalho que vai exigir muita coordenação de logística, especialmente quando a vacina já estiver com quantidade suficiente, né, para ser comprada e distribuída. Definir critérios, né, os idosos, comorbidades, profissionais da saúde, mas o primeiro passo é a aquisição das vacinas. O ministro Pazuello chegava a dizer que a prioridade serão os profissionais de saúde e os idosos acima de 80 anos, quando as primeiras doses forem disponibilizadas.